Dando um pouquinho de assunto, olha, a última ata do Banco Central veio com um alerta sobre o ritmo de queda da taxa Selic, né? A redução foi menor. O Ministério da Fazenda elevou as estimativas de crescimento do PIB para este ano, de 2,2% para 2,5%. E aí, no pano de fundo de tudo isso, as regras fiscais que interferem nos rumos da economia. Para analisar todo esse cenário econômico no Brasil, nesse momento, e as perspectivas, nós vamos conversar hoje com o Benito Salomão, está aqui comigo, professor, mestre, doutor, especialista em economia. Se eu for lhe dizer todo o seu currículo aqui, nós vamos a tarde inteira. Professor, seja muito bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, a gente está falando de alguns pontos aqui, mas a gente vai ampliar talvez esse assunto para a macroeconomia. E eu pergunto, professor, a gente quando fala aí dessas questões, coloquei como pano de fundo ali a política fiscal, né? O que é uma política fiscal eficiente para que a gente tenha bons resultados quando a gente se fala desse desenvolvimento da economia, professor? Olha, essa pergunta ela pode ter muitas respostas, né? O que seria uma boa política fiscal, uma política fiscal eficiente? Eventualmente, uma política fiscal eficiente do ponto de vista do equilíbrio macroeconômico do país, ela pode ser um pouco mais dura, mas ela é uma política fiscal eficiente do ponto de vista das necessidades sociais, ela pode ser um pouco mais frouxa. Então, essa pergunta de qual seria uma política fiscal eficiente, ela depende muito do contexto, ela depende muito dos dados que nós temos da economia, ela depende muito dos parâmetros que estão postos, de forma que desenhar uma política ótima, seja ela fiscal, seja ela monetária, envolve um esforço muito grande e nós estamos sempre restringidos pela ação da política, né? A política influencia, ela determina os caminhos que a política macroeconômica vai seguir. Então, toda uma política ela pode parecer ótima do ponto de vista técnico, mas ela pode não ser ótima do ponto de vista político e normalmente esse conflito aparece e por isso às vezes as decisões podem não ser as melhores. Mas é possível equilíbrio? Sem dúvida nenhuma. E o Brasil, inclusive, o Brasil, se nós olharmos o horizonte dos últimos 30 anos da economia brasileira, 40 anos, o Brasil vem amadurecendo, né? Erros podem acontecer em qualquer lugar, em qualquer momento, mas as rotas são corrigidas. As rotas são corrigidas, logo alguma medida corretiva ela se torna necessária, ela passa no Congresso, no Executivo, etc. Então, desse caldo todo que nós estamos falando aí, surge aí uma sociedade que vem se urbanizando, que vem universalizando serviços públicos, que vem mitigando pobreza, né? Às vezes não no ritmo que nós gostaríamos, mas os avanços eles vêm acontecendo na velocidade do possível. E tem questões para além da política pública, não tem não, professor? Como questões climáticas, agora a situação no Rio Grande do Sul, de certa forma, vai interferir também na economia. Que outras questões interferem também no desenvolvimento da economia? Olha, essa pergunta ela é muito importante, porque o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, do ponto de vista econômico, os efeitos serão os efeitos de um choque clássico de oferta. O que é isso? Você tem um alagamento de uma grande área, com quebra de produção de muitos produtos, principalmente commodities, né? O Rio Grande do Sul é um estado importante na produção de alimentos, e o preço desses alimentos vão subir bastante, né? A gente não sabe ainda até onde esses preços vão subir, mas esses preços vão subir um pouco. E o que nós precisamos observar nos próximos meses é o efeito desse impulso nos próximos meses sobre os índices de preços. Se isso repercutir no Brasil todo como uma inflação mais alta, mais persistente, o Banco Central, sem dúvida nenhuma, vai ter que reagir, né? E, aliás, isso já está sinalizado na própria decisão da última semana de diminuir o ritmo da queda da Selic. O Banco Central está enxergando as incertezas à frente e sendo mais parcimonioso, o que, no meu entendimento, está correto. Agora, do ponto de vista climático, nós temos uma segunda implicação que deve ser levantada aqui. Qual que é o problema? As mudanças climáticas, elas são uma realidade científica, né? Então, quase um consenso na academia de que essas mudanças climáticas, elas trarão implicações que podem pôr em risco, inclusive, a sobrevivência da espécie no planeta. Então, você precisa lidar com elas.
Lidar com elas requer investimentos públicos, né? Requer esforços dos governos. Aqui eu estou citando governos no plural, porque é um esforço supranacional, não é só o governo brasileiro, e porque é um esforço subnacional também, não é só a União. Estados e municípios precisam estar empenhados nessa tarefa também. O governo precisa agir com celeridade nesse sentido, para que novos episódios como esse, eles não venham a acontecer com essa gravidade, deixando vítimas, deixando desabrigadas, paralisando toda uma região do país, né, com incerteza sobre reconstrução, etc., e com custos, né? Porque talvez é muito mais barato, né? Isso até é uma questão que pode se tornar uma tese acadêmica, pode ser muito mais barato investir na precaução das mudanças climáticas do que na reconstrução de áreas destruídas. Uhum. E aí, mas o senhor vê que essa situação agora do Rio Grande do Sul vai servir como um marco para isso, a possibilidade da gente enxergar dessa maneira, por mais que já tivéssemos evidências de que possibilidades de desastres acontecessem, ainda assim é preciso um marco dessa magnitude, desse tamanho, com esse impacto humanitário para a economia também, para que haja uma mudança? Olha, é sempre quando uma situação como essa, porque isso é inédito, né? Isso você sempre tem problemas ali em algumas regiões e tal, mas são coisas menores, né? Com essa escala de afetar cidades inteiras e tal, eu não me recordo de outros momentos nesse sentido. Eu acho que isso vai jogar luz no problema, sim, né? Isso vai jogar luz, isso vai engajar algumas pessoas que eventualmente não estavam se atentando a essa questão de forma mais próxima. Essas pessoas elas vão começar a observar isso daí e vai expor as autoridades que, de certa forma, se comportaram de maneira negligente com as questões climáticas, né? Com essas questões das mudanças climáticas. O quanto esse impacto regional ele atinge todo um país como o nosso, de tanta dimensão, mas eu digo economicamente mesmo, para além do que se produz lá, para além das decisões agora para talvez suprir de alguma maneira deficiência em alguns produtos, trazendo aí para o agro, mas ainda de todo, né? Apesar de ser num estado só, ele nos impacta de todo, de que maneira nacionalmente e economicamente? Impacta porque, em primeiro lugar, a reconstrução de tudo que foi destruído envolve a canalização de recursos da União, e quando nós falamos da União, é do conjunto da federação, né? Os estados não afetados, eles vão participar da reconstrução do Rio Grande do Sul. E essa é a beleza de você construir um modelo federado, né? Essa solidariedade num momento como esse, ela deve existir, né? Agora, eu acho que nós precisamos pensar se a ciência está nos dizendo que as mudanças climáticas elas são uma realidade desse momento histórico que nós estamos vivendo. Nós, como economistas, nós precisamos pensar em instituições fiscais que sejam capazes de dar respostas rápidas a esse tipo de evento. Tomara que nunca mais aconteça. Mas se acontecer, você precisa de ter fundos de socorro, de amparo às vítimas, às pessoas que estão desabrigadas. Você precisa ter um dinheiro em caixa, né, extra-orçamentário, através de um fundo, de um consórcio de estados, etc., para que o ente afetado possa acessar isso de maneira imediata. E você não precisa passar isso pelos trâmites de uma aprovação legislativa, que pode, às vezes, atrasar um pouco. E, por mais que seja rápido, né,